dia, né? Ou boa tarde, boa noite. Boa noite. A gente segue mais um vídeo aqui. Esse às vezes num formato, acho que um pouco diferente, né? De uma discussão que na verdade a gente estava tendo há pouco. E como todas as nossas conversas, elas sempre, né, trazem conteúdo. Grandes reflexões internas, assim, né, no nosso processo mesmo individual. A gente achou que seria bacana compartilhar aqui com vocês um pouco dessa linha de raciocínio que a gente estava tendo. E aí, pontuando nesse lugar de onde a gente quer chegar, né, que é esse caminho do coração. Então, pensando lá atrás, né, da civilização, a gente estava falando de Bíblia, e aí a gente trouxe a Bíblia para um contexto da humanidade, não necessariamente de mundo, né, não da criação do mundo, mas da criação dos humanos. E desse processo de evolução que a gente vem tendo, se a gente for pensar, então considerar que a gente vai chegar aqui nesse caminho, então a gente vai pensar que o primeiro caminho foi qual? O básico. E o chakra básico, ele traz o quê? Sobrevivência, vai lidar com os medos, né? Vai lidar com nosso instinto. E aí a gente começa, né, a nossa história humana a partir desse chakra. E é muito interessante porque a gente estava tomando café da manhã juntas, né? Agora. E aí nós estávamos falando, a Cá estava compartilhando sobre a cristologia, a antroposofia e sobre o estudo bíblico que ela está fazendo, né? Nessa visão da cristologia. E eu estava compartilhando. Dentro do espiritismo, se eu não me engano, gente, se eu não me engano é Ramatiz, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas tem um livro que chama A Evolução, Dois Mundos, tudo, que traz a nossa evolução como, até brinquei com a Cá, né? Como uma faísca, né? Uma faísca do divino, do grande espírito, tudo, mas dizendo assim, bom, começamos lá como no reino vegetal. Na verdade, começamos no reino mineral. Então, né? Começamos lá, então, um dia, dentro de um caminho, né, de conhecimento aí, que nós um dia fomos um reino mineral, assim. Aí nós nos tornamos reino vegetal. Aí nós nos tornamos reino animal. E aí esse animal, né, o Neandertal, lá atrás, né, que é o que a Cá traz desse chakra básico, né? Então esse homem que estava preocupado em sobreviver na Terra, né? Nas suas necessidades mais básicas, mais instintivas, né? De matar para comer, né? Dentro de um ecossistema aí. E aí é interessante, porque daí a gente veio falando dessa questão que não tinha nem consciência ainda de família, né? Porque isso veio muito depois, né? Então se a gente vai trazer aí Darwin chegou perto, né? Dentro da evolução humana nesse sentido, mas se a gente for trazer para dentro do nosso contexto, né? Que a gente quer trazer aqui para vocês, relacionado à espiritualidade, então a gente vai pensar que a constituição de Adão, na época, né? Antes de Eva nascer da sua costela, ele foi criado junto com os mamíferos, né? Então a gente estava nessa discussão. Exatamente. Né? Dentro dessa constituição física, mas mamífera, animal. E que animal ainda não tem nem consciência, às vezes, de família, né? Uhum. Eles não têm essa consciência. Eles têm lá, procriam, né? Tem lá. Mas, o animalzinho deu lá um determinado momento, às vezes vai procriar com a própria mãe, ou então já se separou da mãe porque, né, uma outra pessoa adotou. E o reino animal, ele funciona mais ou menos nesse sentido, acho que com exceção dos elefantes, que talvez tenham passado pelo processo evolutivo também, que tem consciência, né, de família. Sim. Mas, em geral, os animais não são assim. E o homem já teve esse lugar, né? Então, quando a gente fala de chakra básico, quando a gente fala desse início de humanidade, desse conto, né, desse mito bíblico que a gente tem na nossa história, que aí a gente vai falar, putz, mas não tem nada a ver, né? Essa constituição de Adão e Eva, que coisa mais arcaica, que coisa mais obsoleta. A gente tem que entender que a Bíblia, ela foi escrita, principalmente porque ela é judaico-cristã, e entendendo que o judaísmo, eu acho que eu já trouxe isso em outros vídeos para você, tem um conceito de ensinamento que parte de 4 princípios, que é o fato, entre linhas,
simbólico e o intuitivo. Exato. Então, partindo desse princípio, a gente começa a entender que a Bíblia tem fatos muito simbólicos e muito intuitivos ali. Então, o que vai dizer, por isso que cada passagem que a gente abre e lê, tá conversando comigo, com você de maneiras diferentes. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito interessante porque dentro do meu caminho, né, muito isso, né, até acho que um dos vídeos que eu compartilhei de TZ, quando nós estávamos ali juntos na partilha da roda em TZ, e cada um abria a sua Bíblia para ler um determinado parte, né, da Bíblia. Em TZ a gente focou basicamente no Novo Testamento, a gente não ia para o Antigo Testamento. Mas mesmo assim, lá, Novo Testamento, que é mais rico ainda, a percepção e o que cada um trazia daquele trecho, daquele capítulo de Mateus, de Lucas, era tão rico. E por quê? Porque passava exatamente pela vivência de cada um, pela cultura de cada um, pelo que foi ensinado, né, dentro de cada uma. Então, eu não me lembro agora, por exemplo, mas tinha uma questão de casamento que tinha uma pessoa que vinha do Oriente, um irmão, né, eu falo irmão porque eu falo que todos nós somos irmãos, né, mas um irmão, um jovem que vinha do Oriente, e quando ele trouxe a concepção de casamento, eu falei, meu Deus, né, era algo assim tão distante da nossa realidade ocidental, e homem, mulher, tudo mais. Mas era o que ele entendia daquela passagem, com o que ele vivia, e aí passa por isso que a Ká tá falando. Então assim, aí tem o literal, aí tem o entre linhas, aí tem o simbólico e aí tem o intuitivo. Quer dizer, olha quantos universos a gente tem que descamar, né, e se aprofundar e ir caminhando, né, dentro dessa visão, desse olhar, enfim. E aí dentro desse meu caminhar eu fui chegando, né, não sozinha obviamente, mas estudando, né, com professoras, enfim, né, uma da antroposofia e uma do cristianismo primitivo. E aí eu falo que uma mestra é a minha posição masculina e a outra é a minha posição feminina. Mas juntas, estudando as duas, elas fazem um casamento alquímico que pra mim faz muito sentido. E aí, então dentro desses estudos, a gente vai chegando nesses lugares, assim, né, muito mais simbólicos. Então a gente já, né, aqui nesse vídeo especificamente, a gente já vai pular algumas etapas, a gente não vai ficar entrando no contexto do fato em si, mas compreendendo, né, dessa discussão que a gente estava tendo, que Eva, por exemplo, ela é uma parte feminina de Adão, que lembra, foi constituído junto com os mamíferos, né? E na Bíblia, no Gênesis, ele fala, né? Foi constituído os animais, os mamíferos, né? Homem e mulher. Então a gente já entende que já existia aí... Já tinham sido constituídos, homens e mulheres. Né? Eva vem depois. E ele olha, e aí ele vê que tá tudo lindo e perfeito e descansa. Isso foi no 6º dia, no 7º dia, ele vai lá e tira um descansozinho. Só que a obra não acaba aí, né? Não acaba aí, porque depois ele volta, olha aquilo, e aí ele começa então a nomear as coisas. E aí então, né, o verbo se faz carne, então Adão passa a ser Adão, que aí vem de um conceito de uma raça adâmica, né? Fecha aqui. Porque senão não dá. Não. E Adão então, nessa figura humana, animal, né, ali constituindo, né, ele precisa de uma outra camada, que seria a alma, para então tá aí vivendo numa caminhada terrena com os primeiros passos para que ele possa... E ainda é uma alma que aí volta para a antroposofia chama de alma do sentir, que aí ela diz que nós temos então a alma do sentir, a alma da razão, que é onde a gente está agora, nessa discussão, e que a gente está caminhando para a alma da consciência. Exato. Né? Então, que daí é o processo evolutivo também da nossa alma. Olha quanto tempo, né? Então, eu não vou nem chegar, porque, por exemplo, a alma da razão, ela chega só depois de Cristo com Platão. Cristo já traz isso, mas as pessoas naquela época ainda não estão prontas para alcançar isso. Mas então, voltando para o aspecto religioso, né, o espiritual, a gente não vai caminhando dentro desse processo quando Eva nasce da costela de Adão,
que é essa alma integrando o corpo. Então a Eva seria, dentro de um aspecto simbólico na Bíblia, a nossa contraparte, que é a nossa alma. O que é? Que seria a mulher idônea, que ele cita, e que tem uma tradução também de mulher idônea que vai dizer que ela é contra a parte. Então, como algo pode ser contra a parte dentro de um linguajar de mulher idônea? Entendem? Então, assim, tudo a gente tem que cavucar. Muita reflexão, muita meditação, né? Para chegar nesse lugar. Gente, é assim, é uma discussão, a gente tá aqui dentro do aprofundamento de estudos que estão chegando pra gente, a gente ainda tá tentando compreender isso tudo, mas a gente achou que era rico, de repente, de compartilhar isso pra vocês. Porque a Fê começou a me fazer perguntas. Tá, mas... Porque sempre é assim, Vamos pensar antes, então. Então, você quer falar isso? Então, não, e na verdade, e aí a gente trouxe essa questão, né? Essa alma, então, ela é manifestada, ela é uma cocriação, né? Ela é uma criação, não uma cocriação, mas uma criação dessa grande energia cósmica universal. E nós estamos falando exatamente sobre essa questão dessa alma que está em processo evolutivo. E aí, então, nós estamos em processo evolutivo. E aí, nós chegamos e eu comecei a falar com a Catiú. Então, o que acontece? Cristo é a luz, o sol, certo? Né? Então, Cristo é a materialização da luz, do sol, da iluminação, dessa consciência individual, de escolhas, de responsabilidade e tudo mais. Okay. Porém, eu falei, bom, cara, então, na verdade, quando a gente pensa no nosso processo evolutivo, a gente tem lá uma faísca, que é a faísca crística, dentro de cada um de nós, mas nós somos plenamente ainda sombra, que é a sombra em termos de ignorância. E aí eu falei, bom, então peraí, então, quando a gente pensa em Lúcifer, quando a gente pensa no demônio, né? E a gente pensa em Cristo, Cristo é essa iluminação, é este sol, é esta luz, que é essa consciência que a gente também... Mas essa consciência de assumir o nosso indivíduo, né, a consciência do indivíduo, do eu, com as nossas escolhas, as responsabilidades das nossas escolhas. Tanto que aí a Cá trouxe, né, a questão da sabedoria, bom, tudo mais. E aí, Lúcifer? Lúcifer, então, somos nós. E aí a gente falou, bom, somos os anjos caídos, que lá em Gênesis é trazido. Que, gente, então, estamos em reflexão total, tá bom? E assim, e a gente vai falando da Bíblia como um acontecimento... Dá até calor, gente, eu tô morrendo de calor aqui. Da história da humanidade, né, dos humanos, e não do mundo. Sim. Né? Que aí a gente vai ter que ir além disso, né? Porque de vários mundos, né? Não é esse mundo, mas da nossa humanidade aqui na Terra. Ele vai trazendo esse aspecto, né? E aí que a gente entrou nesse impasse, mas então a gente é mais Lúcifer do que Cristo? Talvez sim, não sei ainda, a gente ainda não sabe. Mas existe, o que eu tava tentando dizer pra ela é que assim, essa contra-força, essa parte luciférica, ou que as pessoas às vezes costumam chamar das trevas, ou desse lado obscuro, ou que é? Star Wars traz, não, que é lá que a força esteja contigo, mas é a força e as trevas, assim, enfim. Não manjo nada de Star Wars, todo sei. Tá. E aí, já existe isso no universo. Então, toda a criação, se a gente for pensar, e aí era nesse ponto que acho que a Fê estava partindo, eu falei, bom, então o Criador é luz e sombra, é luz e sombra. Né? Dentro do que a gente consegue alcançar da criação, a gente vai dizer que sim. Na nossa humilde compreensão do aqui e agora, dos nossos milhões de anos de evolução, né? Sim, e é muito interessante, por quê? Porque os grandes filósofos, né, teósofos, o próprio, se eu não me engano, eu li um texto agora, esses dias do Leonardo Boff, falando isso, que eles não conseguem entender a maldade ou o mal, ou a sombra e as trevas. Eles não conseguem entender. Ninguém consegue entender, né? Por que somos isso? Por que
forma, né? E aí a Kaida trouxe o Milton Bonder, da Alma e Moral, né? O próprio livro. Eu acho que isso pode ser o tema do nosso título, Inclusive. Pode ser o tema deste episódio. Exato. Alma e moral. E aí é muito louco isso. Porque então assim, a gente se constitui, só que a gente se constitui dentro de uma imoralidade, e aí no nosso processo evolutivo a gente vai alcançar uma moralidade. Mas não é uma moralidade externa. É uma moralidade... Não é essa moral que hoje está sendo pregada, dos bons costumes, blá blá blá. Não. Nada disso. É uma moral interna. De uma integridade. De uma integridade que aí, né, chegando nos chakras onde a gente quer chegar, que isso, chakra que aí a gente falou, exato. Né, porque aí, então, só para resumir, assim, onde eu quero chegar, porque, gente, é longo o nosso processo. E aí a gente sai desse lugar, né, que a gente então constituiu a alma, homem, temos uma alma, árvore da vida, árvore do bem e do mal. Exato. Que já estava lá no Jardim do Éden, e que é a única árvore que Deus diz, não coma deste fruto, e aí vem a serpente, aparece a serpente aí nesse caminho, e diz, por que não, Eva, né? Por que você, né? Porque ele não quer que você coma desse fruto, porque senão ele vai saber, senão você vai saber o que Deus sabe. E aí nós nos tornamos o quê? Co-criadores. Exato. Quando a gente, né, então, neste caminho, e aí isso é algo muito interessante, porque aí a gente se torna mini-deuses, somos deuses, exato. Somos deuses e a gente tem consciência. Exatamente. A gente tem, a dualidade nasce neste ponto, porque quando ela descobre que eles não são, porque animal, gente, animal não sabe que vai morrer. Ele pode sentir, quando tá próximo disso, que a existência dele tá findando. E ele não reflete, ele não toma escolhas, exato, ele não toma escolhas refletindo, né, avaliando consequências. Não, e ele não sabe se ele vai voltar numa outra vida, não, se ele vai... Ele vive em busca de não morrer, ele vive em busca de não morrer, ele vive em busca de não morrer. Quando é um instintivo. A gente come do fruto do conhecimento e consegue ter essa percepção da morte, a gente fala, opa, eu estou aqui, mas eu também estou lá, né? Eu sou esse ser físico, mas eu também tenho uma alma. Exatamente. E aí, então a gente começa a caminhar. E aí a gente começa, então, e aí é muito louco, porque além do nosso corpo, então, os outros estudos e científicos, tudo mais, né? Tudo que a gente está evoluindo, o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro está, a ciência mostra que nós estamos em processo de evolução, de expansão aqui, de neurônios e tudo mais. E a nossa alma... E só para ficar mais claro para vocês entenderem isso, então, quando a gente estava falando de animal, comportamento, a gente só vai ter consciência de comunidade e família com quem? Com Abraão. Deus diz para ele que ele vai ser o pai das tribos, exato. De todas as tribos. Né? Das 12 tribos. E aí ele tem consciência de esposa, de filhos, de família. E aí esse é o próximo salto que a gente tem, que é onde a gente sai do básico e vem para o chakra umbilical. Que é o nosso chakra, inclusive, sexual, que reproduz e que gera pessoas, só que dentro de uma consciência agora. Caminhando mais um pouco, a gente vem, depois o próximo salto é com plexo solar. Plexo solar. Quem traz o plexo solar? Moisés. Que são a ordem, a lei. A lei. Exatamente. Quando ele traz a lei, ele está dizendo que estava tudo uma bagunça. Exato. Né? Podia tudo. E aí ele fala, opa, não, gente, peraí, a gente precisa trazer uma moral. Exatamente. Para este lugar. E aí ele cria os 10 mandamentos. Que a gente ainda nem entendeu, né? Exatamente isso. A gente já falou agora. E a gente ainda não entendeu. E a gente ainda... Então, a nossa alma, e aí a nossa alma enquanto humanidade, né? Aqui encarnada, a gente ainda não entendeu. A gente ainda não
consegue olhar para esses 10 mandamentos e viver esses 10 mandamentos verdadeiramente, internamente. Não é no literal, gente. Não é no literal. É óbvio que no literal também, né? Você não vai falar, não matarás, você não vai matar ninguém. Sim. Né? Eu não vou fazer isso em sã consciência. Sim. Mas é muito mais profundo. Uma reflexão muito mais profunda. Exatamente. E aí, no próximo salto, que a gente chega nesse lugar. É onde a gente, teoricamente, já deveria estar. E eu acho que a gente está começando a acordar para isso. Que aí quem traz é a própria encarnação do Sol. Que é Cristo. Que é Cristo. Cristo, então, né, as pessoas ainda viviam no coletivo, viviam nesse estado, né, nessa presença de família, ainda, né, dentro dessa constituição. As pessoas se apresentavam assim, eu sou da família Silva, eu não sou Catiúcia. Quando Cristo vem para o mundo, para a humanidade, ele traz a consciência do eu. Da individuação, né? Ainda que somos no coletivo, mas o nosso caminho individual. Exato. Então, servindo a nossa individuação, atendendo na nossa integridade como seres íntegros, a gente afeta, propaga isso no coletivo. E aí Cristo sendo o Sol e a individuação, o que é muito maluco aqui, é toda essa sombra, né, demoníaca, toda essa sombra luciférica cai por terra. Que é, na verdade, essa nossa ignorância, né? E aí Cristo nos traz, então, a responsabilidade do nosso aqui, do nosso agora, né? Nosso aqui, nosso agora eu falo, dessa encarnação, da gente tomar consciência da nossa encarnação, de tomar consciência de que somos um em Cristo, de que Cristo é em nós e nós somos um em Cristo, de que nós podemos e somos, né, o eu sou, a manifestação divina na Terra. Então eu sou, né, quando Cristo traz. E aí é muito interessante isso, porque eu sendo manifestação divina, eu sendo o eu sou na Terra, eu então sou responsável por todas as minhas criações, por todas as minhas manifestações. Mas você sabe que o eu sou, dentro desses verbos, inclusive, ele aparece até no terceiro chakra, né? Porque como é que Deus se apresenta para Moisés? Eu sou o que sou. Então eu sou já aparece no terceiro chakra. Nem é ainda no quarto. E aí a gente, dentro dessas reflexões, de estudos, não sei o quê, né? A Tânia trouxe assim, o que vem para mim é: que foste? Passado. Mas é um passado meio que pretérito. O que foste? O que é você agora? Só que junto com o coletivo. Você e o coletivo. Então foste? Olha só. Não, gente, né? Tão lindo. Sim. E aí, então a gente tá nesse lugar agora aqui, né, do chakra cardíaco, dessa expansão que a gente precisa ter, dessa consciência, que não é voltar pro Jardim do Éden, mas é reconhecer o Jardim do Éden nesse lugar, entendendo que Eva, enquanto alma, traz pra gente a situação de que nós somos finitos aqui. Então ela traz a consciência e a concepção de morte. Sim. E aí Cristo vem nos lembrar de que nós não somos daqui. E que a morte não existe. Exato. Meu reino não é deste mundo, né? Então, na verdade, a morte é uma ilusão. Na verdade, é que isso daí é outra. Porque daí a gente vive, e aí o que é a gente tomar consciência e se iluminar em Cristo é a gente, então, deixar de se iludir com todas essas sombras, né? E compreender. E a gente vai ficar só em Lúcifer agora, tá? Porque Lúcifer é esse ilusionista aí, que quer levar a gente sempre para esse passado, que quer levar a gente para esse lugar que a gente conhece bem, porque olha... São milhões e milhões de anos. Desde Adão e Eva, que a gente está caminhando,
E que a gente ainda tem essa tendência de ir lá pro passado e ficar nesse lugar. Quando eu digo passado, gente, não tô dizendo assim, putz, mas eu acessei uma vida, nananã, lá após a morte. Tudo bem. O que isso vai mudar pro seu aqui, pro seu agora? O que isso vai contribuir pro seu aqui, pro seu agora, né? Adianta eu acessar essa informação e aí eu sofrer com ela e ficar lá de novo? Quer dizer, eu vou estar vivenciando, que é mais ou menos o que acontece quando a gente chama de viver no passado, né? A pessoa fica lá lamuriando, nossa, porque naquela época era melhor, porque naquela época era assim, assado. Porra, mas você tá nessa época. E a gente só tem isso, a gente só tem o aqui e o agora. Então, se é pra voltar lá, é para quê? É para que alguma coisa seja transformada em você, curado, ressignificado para o seu aqui e para o seu agora. Para que você possa agir melhor e viver melhor no seu aqui e no seu agora. E é interessante porque eu conversando com a Kai, eu fui para um hotel agora, esses dias, né, de Lindóia, e o dono do hotel ficou 3 horas conversando com a gente também, ele é tarólogo, etc. E aí ele pegou e falou, por que a gente não quer olhar para Lúcifer? Por que a gente não quer olhar para o demônio? Porque, sendo que nós somos. Nós somos. Nós somos. E é bem legal isso que você está falando, porque dentro desses estudos até, né, estudando deusas, não sei o quê, e vendo esse aspecto de Eva, né, que vem trazendo essa consciência de morte, que vem trazendo essa consciência de dualidade, que vem trazendo esse conhecimento do bem e do mal. Aí alguém pergunta assim, mas e Lilith? Né? Na Bíblia, Lilith só aparece uma vez. E aí, né, depois tem todas outras teorias de estudo, enfim, tal. Mas Lilith, ela é um demônio. E as pessoas agora hoje querem transformar ela em deusa. Qual é o perigo disso? Não querer olhar para a sombra. Porque quando eu transformo um demônio em anjo, eu estou mascarando. Iludindo. Estamos na ilusão. Estamos na ilusão. Ela tem a função dela, ela tem o papel dela. De mostrar que a gente tem esse lado sombrio, que a gente precisa olhar pra ele. Mas não olhar pra ele pra ficar lá no passado. Não. Pra gente poder seguir adiante. Pra gente poder pular essa fase e falar, opa, tem isso aqui, ok. Não me identifico mais, não preciso mais amá-lo. Não preciso odiá-lo também. Mas eu olho, eu vejo. Eu vejo. Né? E isso é muito interessante, porque quando a gente olha, quando a gente vê, é porque saiu do escuro, saiu, e quando a gente coloca pra ver, a gente precisa ter alguma luz, a gente precisa ter... E aí é muito bonito, né? Porque então vamos olhar pras nossas sombras, vamos olhar pra parte humana, demoníaca, luciférica. Ou diabólica, eu gosto dessa palavra. Diabólica, porque diabo, a tradução de diabo é dividir. E aí, a gente estava numa conversa também, que era uma outra conversa, que eu disse pra Fê, a gente precisa, às vezes, separar para depois juntar. Verdade. E que fez todo o sentido. Entende? Então, eu preciso me separar da luz, às vezes, para poder enxergar a sombra. E aí, quando eu enxerguei a sombra, é porque veio a luz. E aí, ele integrou. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, muitas das palavras que a gente conhece, a gente não estuda e vai repetindo e vai proclamando e sem ter consciência da real função daquilo. Que tudo, gente, tudo que existe no mundo, ele é necessário. Cada época que a gente viveu no mundo, na humanidade, ela foi necessária para aquele tempo. Para aquele processo evolutivo, para aquela transformação, para aquela mudança, para aquela iluminação, né? Que é o que a gente está vivendo no aqui e no agora, e isso cabe do macro pro micro. Nessa telinha, discutindo com vocês esse assunto que não era possível ser discutido lá atrás. Porque quem tinha consciência disso, escondia isso. Por várias razões. Algumas para proteger, porque... gente, isso é um conhecimento muito potente. Exato, é de outra esfera. Muito potente. Quando a gente aqui só está discutindo, quando a gente realmente viver isso, a gente já vai estar em outro lugar. E aí a gente está falando até disso aqui, que a gente chegou com Cristo, esse lugar, esse chakra, que a gente está começando a despertar agora, e que o próximo passo é isso aqui. É a comunicação.
Que é o verbo se fazer O carne. verbo se fazer carne, que é a cocriação. Que é a gente literalmente falar o que Cristo falou, né? E viver o que Cristo viveu. Se vocês tiverem fé, né? Vocês farão coisas muito maiores do que as Maiores do que eu fiz. É algo assim. Não dá. Não, é surreal. Não dá. Não dá e eu fico Não dá. emocionada. É isso. É isso, é muito Esse é o próximo passo. Quando? Vamos acessar aqui primeiro. Abriu aqui, a gente chega aqui. Expande aqui. E aí, na minha última consagração, eu falei pra cá, depois de uma aula que ela tinha falado, assista essa aula. Aí eu assisti uma aula que ela me mandou da antroposofia, né? Aí tá bom, depois da aula fui pra minha consagração da medicina da ayahuasca, fiquei 9 horas na força, quase morri praticamente, ou se morri, renasci. No final, só vinha assim, o seu objetivo no aqui e no agora é expanda o seu cardíaco, expanda o cardíaco. E aí eu assim, depois de 9 horas na força, depois de ter vomitado tudo, ter desentendido, ter passado muito mal, eu sou profundamente grata a Beni, que me acompanhou todas as horas ali, zelando, né, comigo. No final eu falava assim, tá bom, eu entendi, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? E aí assim, ó. E aí, bom. Porque, gente, não tem resposta, né? A gente falou da alma moral, mas o que a gente trouxe da alma moral foi exatamente uma frase que ele traz da alma moral, sim. Que é o caminho curto, longo, e o curto, caminho longo. Vocês conseguem entender isso? É punk. É punk. Não tem atalho. Quer viver Um essa vida dia- íntegra, quer chegar na expansão desse chakra cardíaco, é o caminho longo que se torna curto. Por quê? Porque você não sai do caminho. Você não pega atalho. E aí você vai o tempo inteiro orando e vigiando. E você vai se auto-observando. E você vai se percebendo. E você vai se notando. Porque no final das contas, a responsabilidade que a gente tem é nossa, para conosco. Que daí, isso era algo que a gente tinha falado um pouco antes desse assunto. Não é o outro. A responsabilidade do outro é do outro. A minha responsabilidade é para comigo, e para com o meu processo, e para com as minhas sombras, e para com a minha luz. Então é algo que a Eka trouxe, é um caminho solitário. Na verdade é um caminho que a gente faz junto. Então, toda vez que eu tô com a Ká, toda conversa nossa, uma conversa que me desperta, me faz refletir, me faz parar para meditar, Mas para pra você ir dentro, para ir para dentro. para trazer a reflexão que a gente discutiu, vai Uma trazer ação. para uma ação, e não só ação, mas para um contexto que eu tô vivendo. Exato, que é meu, que faz parte do meu eu divino, humano e diabólico, demoníaco, mas é meu. Por isso não tem receita de bolo. Uhum. Porque o que serve para mim não serve para ela. Mas dentro de uma conversa e de um diálogo, a gente chega Sim. num ponto em comum. A gente chega, né? Ela Sim. dentro de uma concepção, eu dentro Sim. de outra, e a gente vai discutindo, ela vai trazendo daqui, a gente vai trazendo dali, e aí uma hora chega e plum, a gente se conecta nesse lugar. Mas cada um vivendo a sua. Seu projeto divino, do seu Sua aqui, experiência. da sua experiência. Então, gratidão! Esse vídeo foi enorme! Sim, eu espero que vocês tenham gostado, porque esse é um assunto de muitas horas. Cada trechinho do que a gente falou aqui daria um vídeo inteiro pra gente esmiuçar. Mas é isso, a gente só quis trazer mais provocações. Pra vocês refletirem, Pra gente meditarem. também. Vamos continuar aqui nas nossas costuras. Exatamente, Tecendo tecendo a nossa amizade, o nosso caminho, né? É isso. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Obrigada Não esqueçam de pelo curtir, tempo. Compartilhar, comentar, se fizer sentido, se não fizer também. A gente Tá tudo recebe bem. críticas e tá tudo bem. É isso aí. Beijo.